estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 Samuel, no capítulo 22, e vamos ler o versículo 1 ao 2. Primeiro, 1 Samuel. Depois devemos ler em segundo, mas eu aviso. 1 Samuel 22, 1 a 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. Bom, eu li na NVI, eu vou ler na Almeida Corrigida, porque aqui usa a expressão espírito. E eu gosto muito dessa expressão, porque mostra a condição em que está a alma, o coração, o interior da pessoa. Então, no 2 diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Baixa um pouquinho a Bíblia, nós já vamos ler em 2 Samuel. Esses homens, naquele momento, o Davi se encontrava, ele estava fugindo do Saul. Saul queria matá-lo e ele estava determinado a esperar por Deus pelo livramento. Ele não ia colocar a mão dele. Ele podia. Matar o Saul era fácil. Não era uma tarefa difícil, mas isso não era para ele. Era para Deus. Então, aquele momento da vida dele não era um momento fácil. E esses homens, como Davi estava com a alma aflita, esses homens também tinham alma aflita. Naquela ocasião, nada estava fácil para o Davi. E esses homens enxergaram nele a possibilidade de uma mudança. Então, vamos tratá-los como esses 400 homens eram perdedores, homens fracassados, derrotados. Eles estavam em aperto, endividados, com um espírito desgostoso. Uma pessoa que está com espírito desgostoso é uma pessoa que está sem esperança, sem sonhos, sem saber o que vai fazer. O que eu vou fazer? Estou com um espírito desgostoso, descontente. Estou descontente com a minha vida, estou descontente com a minha situação. Eu estou descontente. Era como esses homens estavam. Um espírito desgostoso, descontente.
em aperto, cheios de dívidas. E você vê como é fazer uma escolha certa. Nós estamos no ano de voar alto como a águia. Essa é a nossa fé, é a palavra que nós possuímos. Aqui no início do ano, esse telão passou a história da águia. E nós falávamos sem parar da história, histórias de águia, da águia, versículos que falam da águia. E todo mundo acha lindo quando a águia vive seus 40 anos e para viver mais 30, decide passar por uma renovação. Se quiser viver mais 30, tem que passar por ela. Não acontece do nada. Não acontece do nada. Bom, quero viver mais 30 anos, então apareça bico novo, garras novas e penas novas. Não. Ela tem que se submeter a todo um processo que nós já falamos 500 vezes, doloroso. Ela tem que arrancar as plumas, as garras, bater com o bico na rocha até ele sair. Ela tem que ficar separada por um tempo, até tudo vir de novo, bico novo, penas novas, garras novas, tudo novo. Senão não vive mais 30 anos. Então não acontece. Ela tem que decidir. Quero mais 30 anos de vida. Então preciso passar por uma renovação. O que acontece com muitas pessoas? Eu quero isso na minha vida. Eu não quero mais ser um perdedor. Bom, eu não quero mais ser um perdedor. Bom, não sou mais um perdedor. Não acontece assim. Esses homens eram perdedores. E teriam terminado como perdedores. Mas eles encontraram Davi e enxergaram em Davi a possibilidade de uma outra vida. E eles então se aliaram a ele, decidiram segui-lo e aprender tudo que ele tinha para ensinar. Eles decidiram, nós queremos aprender. Nós não queremos terminar assim. Porque falar de vitória, de mudança, de transformação, todo mundo ouve direto. Mas quando chega o momento de agarrar aquela oportunidade, se submeter e agir, quantos realmente se entregam àquele propósito? Quantos têm coragem para romper, para confrontar, às vezes a si mesmo, para agir no que é preciso? Muitos são, infelizmente, muitos, não poucos, são covardes demais, acomodados, e apresentam um monte de desculpas e justificativas para reagirem. A águia não vive mais 30 anos porque ela quer viver. Só porque ela falou, aliás, que quer viver. Ela age. Esses homens não se tornaram os homens que eu vou ler para você. Que se tornaram por acaso. Quando eles chegaram até Davi, eram perdedores. Mas eu vou ler para você que um deles matou sozinho 800 pessoas. Um outro matou tanta gente, até a espada colar na mão. O exército de Israel fugiu, ele ficou. Numa
outra ocasião, o exército de Israel fugiu de novo. E um outro defendeu uma plantação. Você sabia que esses perdedores se tornaram, tem homens aqui que se tornaram um dos principais guerreiros de Davi e chegaram a matar até gigantes? Tem gente aqui que matou o gigante, tem gente aqui que venceu exército, enfrentou sozinho exércitos. Mas quando começaram, eram perdedores, homens de espírito descontente, homens de espírito desgostoso, em aperto, endividados, gente fracassada, gente derrotada, e que ao invés de se entregar ao fracasso, decidiram reagir e aprender a ser vencedor. Já eram homens, a Bíblia fala homens, não fala meninos. Você ensinar um menino é bem mais fácil que pegar um marmanjo que está cheio de vícios na mente e transformá-lo e levá-lo a uma outra condição de vida. E você vê que quando uma pessoa quer aprender, não importa a idade. Quando ela quer mudar de vida, não importa quanto tempo ela viveu na derrota, agora chega, eu não quero mais. Quando uma pessoa decide mudar, ela muda. Ainda que a mente dela esteja cheinha de vícios, ela decide, eu vou pensar certo. Ela tem um coração acomodado, passivo, melancólico. Ela pensa como derrotada. Ela não acredita nela. Mas quando ela decide, não, eu vou mudar isso, ela muda. Como um sujeito tão derrotado consegue logo à frente mudar tanto ao ponto de matar 800 homens sozinho? Nenhum que já tinha sido formado no exército de Israel teve essa capacidade. O próprio exército tinha fugido. E esses homens aqui, que chegaram numa condição de decadência, decidiram dar a volta por cima. Quando uma pessoa decide dar a volta por cima. Quando uma pessoa decide de verdade, e isso não é blá, blá, blá. Isso é atitude. Quando você escolhe que vai ser diferente, vai ser diferente. Quando você fala, eu queria isso, mas quando você age e se posiciona diferente, a história é outra. A história muda. Eu vou ler para você em 2 Samuel, e vamos lá. Você vai ver aqui que o exército de Israel fugiu, se não me falha a memória, que conta aqui umas 2 vezes, que conta aqui. Mas os que chegaram numa condição derrotada, os descontentes, os de espírito desgostoso, não fugiram, mas encararam. Por quê? Porque não importa onde uma pessoa está, se ela decidir de verdade viver em uma outra condição, ela vai viver. Esses homens não tinham sido criados e formados pelo exército e treinados para estarem no exército de Israel. Mas tudo que Davi pôde ensinar a eles, Davi ensinou. Então Davi, vamos parar e dizer, Davi, você tem que parar e pensar. Davi acreditou nos derrotados. E os derrotados viram em Davi a oportunidade de mudar de vida.
Davi teve, porque às vezes eu vejo pessoas que elas querem tudo pronto. Eu quero isso, Davi depois. Nenhum do exército de Israel defendeu Davi e foi leal a ele, como esse pessoal aqui, ó. Esses descontentes, de espírito descontente. Está entendendo isso? Nenhum. Mas o pessoal de espírito descontente, os 400 homens que Davi acreditou quando ninguém acreditava, foram os mais leais. É incrível a história, pega o nome de cada um desses guerreiros, dos principais guerreiros, foram os homens que um dia foram os perdedores e Davi acreditou neles. Então, quando você decide construir uma coisa, e Davi construiu ali. Às vezes eu vejo gente que ele quer tudo pronto. Ele não quer formar o exército, ele quer o exército pronto. Na Bíblia não fala dos que já eram do exército de Israel leais a Davi, como esses aqui, que um dia foram perdedores. Davi pegou perdedores, mas transformou eles em vencedores. Mas, aí vamos para o outro lado. Eles eram perdedores e enxergaram em Davi uma oportunidade de mudar de vida. E se esforçaram para aprender e se tornaram guerreiros tão bons quanto ele. Tão bons quanto ele. Então não basta só você acreditar em alguém, não basta só alguém se comprometer, é uma troca. Eu acredito, a pessoa acredita nela. E ali faz com que as coisas funcionem. Segunda parte, 2 Samuel 23, 8 a 23. Vou ter que ler até o 23, só mais para iluminar você. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou. O que está escrito aí? Está escrito isso? 800 homens numa mesma batalha. Mas um dia esse sujeito foi o que mesmo, gente? Ele foi um perdedor, ele foi um derrotado. Um dia, quando ele chegou diante do Davi, ele chegou como um derrotado. Ele tinha espírito desgostoso, espírito de derrotado. Mas ele, diga comigo, mudou o espírito. E quando ele mudou o espírito e decidiu agir, ele se tornou esse homem aqui, capaz de sozinho, numa batalha, porque enfrentaram várias, matar 800 homens. Mas quando ele chegou, ele era um derrotado. Mas quando uma pessoa muda o espírito, e ela decide agir diferente, tudo na vida dela muda. Ele terminou na vida dele, os dias dele, como um dos principais guerreiros de Davi. Ele começou como derrotado, mas terminou como um homem excelente. Ele começou com um espírito derrotado, um espírito desgostoso, mas terminou como um dos guerreiros mais incríveis que já pisou nesta terra. Não é só do tempo de Davi, não. Nesta terra, um dos mais. Depois dele, Eleazar, filho de Aiotá, Dodô, ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasdamim para a batalha. Os israelitas recuaram.
Mas ele, aqui ó a diferença. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até o que, gente? E grudar na espada. Mas quando ele chegou, ele tinha um espírito, de que jeito estava o espírito dele? Derrotado. Como é que muda, não é? Está aí, ó. Para quem vive arrumando desculpa para enfrentar e fazer Deus honrá-lo através da fé. Está aqui, ó. Quanta determinação. Mas quando ele chegou, ele era um perdedor. Mas ele decidiu que não ia morrer perdedor. Eu gosto demais disso. Porque é assim que eu vejo a vida. É assim que eu enxergo a vida. Não importa. Eu posso me encontrar numa situação muito difícil. Mas tem que ter na mente, eu posso mudar isso. E quando uma pessoa, ela agarra, quantos outros tiveram oportunidade de mudar? Quantos que têm o tempo todo oportunidade de mudar, de fazer uma escolha diferente? Só que uns, é o que nós sempre falamos, uns aproveitam e vão com tudo. Outros vivem apontando e apresentando as suas inúmeras justificativas e desculpas para não reagirem. Este homem feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e a espada grudou. Você imagina para uma espada grudar na mão, como não estava a mão dele? Imagina como é que estava a mão, ferida, dormente, machucada. Mas eu não desisto. Enquanto os israelitas fugiram, ele permaneceu. Porque ele aprendeu com Davi que não se recua de uma guerra. Não foge de inimigo, o inimigo é que tem que fugir. Ele aprendeu direito. Aprendeu a fazer certo e fez certo. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Ah, que vergonha. Que vergonha. Você imagina, você está na condição de só aparece quando está tudo pronto. Só quando está tudo pronto, você não conquista nada. Tudo vem de graça? Alguém tem que te dar? Que vergonha! O sujeito lutou, está dormente, e o exército voltou só para saquear os mortos, só para pegar o que tinha de valor. Porque quando a batalha iniciou, fugiram todos. Isso aqui é a condição de muita gente. Quando a guerra começa a parar, a desanimar, a prostrar. Mas quer que Deus dê a ele, quer que alguém dê a ele, quer que as vitórias aconteçam, mas quando a batalha se inicia, ele foge, ele não enfrenta. Mas está aqui, o que enfrentou, fez uma história de vitorioso. Não está escrito que ele fugiu, está escrito que ele enfrentou. Mas o exército fugiu quando a batalha iniciou. Depois só voltou para saquear os mortos. Tem gente que vive desse jeito. Ele só foge. Lutar, não luta. Mas ele quer desfrutar da coisa boa. Está errado. Isso não funciona. Não é assim, não é isso que Deus, não é o espírito que Deus espera de nós. Depois dele, Samar, filho de Agê e de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. E o que aconteceu aqui de novo mesmo? O que está escrito? O exército de Israel fugiu dos filisteus. Que vergonha. Que vergonha. Mas Samar
tomou posição. O que o Samar era antes mesmo, gente? Um derrotado. Mas quem é que fugiu aqui? Está entrando? Você está tendo uma revelação dentro de você? O exército fugiu. Samar, que um dia chegou, o que nós lemos lá? Homens. Vou ver se eu pego aqui. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. Foi assim que eles chegaram. Em dificuldades, endividados, descontentes, o espírito era de desgosto. Olha aqui, o exército fugindo e Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu a plantação. E derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Porque quem luta, o Senhor dá vitória. Mas um dia ele teve um espírito desgostoso. Mas aqui ele já era um grande guerreiro. E você acha que uma pessoa se torna um grande guerreiro da noite para o dia, do nada? Não. As pessoas, ele teve que aprender muita coisa, esse pessoal aqui. Eles tiveram que aprender muita coisa. Mas foram determinados, aplicados, comprometidos. Então isso aqui, tem gente que tem mania de falar, foi mais fácil, o exército, os do exército de Israel podia ter dito assim, é que é mais fácil para Samar. É mais fácil para o Jabezão matar 800 homens, sozinho. Para ele foi mais fácil. Eu não estou vendo facilidade aqui. Eu estou vendo um sujeito numa outra batalha lutar até a mão ficar dormente e a espada colar na mão dele. Não estou vendo facilidade. Eu estou vendo uma luta danada, tremenda, violenta. E estes homens que se tornaram os principais, um dia, quando chegaram até Davi, tinham um espírito derrotado. Chegaram como derrotados, mas terminaram como vencedores. E tiveram resultados, e muitos, que nós encontramos que se iguala aos de Davi. Porque, vamos continuar, eu mostro, matou gigante. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto o grupo dos filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo que quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, era tão forte isso aqui, o que eles tinham feito, que não oferecia nada pequeno para Deus. Ofereceu aquela água em oferta ao Senhor. Mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Abisai, irmão de Joabe, filho de Jerua, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Como é que ele chegou mesmo até Davi, gente? Com espírito desgostoso. Você está vendo como
quando uma pessoa decide mudar o que está dentro dela e vencer é uma tarefa interna, quando ela decide mudar o que está dentro, e ela se aplica com afinco e com determinação aqui, ela muda completamente o destino dela. Esses homens eu poderia usar como exemplo de quem curou o destino. Eles estavam destinados por escolhas erradas a morrerem derrotados, endividados, em aperto, com espírito desgostoso, descontentes. Mas decidiram mudar aquele destino de derrota. Aquela vida de fracassos. Se uniram a Davi. Davi, que não pegou pronto, acreditou neles e transformou derrotados em vencedores. Eles enxergaram em Davi uma mudança e agarraram a oportunidade e mudaram de vida. Aprenderam a vencer. Porque até então, eles só sabiam fazer escolhas erradas. Mas a partir do dia que decidiram fazer a escolha certa, escolhas certas, o resultado está aqui, para quem quiser ver. Não é conversa fiada. Está aqui para aprender. Só não entende e não aprende quem não quer. (21) Também matou um egípcio de grande estatura. Acredita-se que esse egípcio era um gigante. O egípcio tinha na mão uma lança e Bená enfrentou com um cajado. Olha a diferença. Isso faz lembrar a gente o Davi enfrentando Golias com uma funda e umas pedrinhas. Não tinha espada, não tinha lança. Aqui o homem era gigante, tinha lança, ele só tinha um cajado. E olha o que ele fez. O egípcio tinha na mão uma lança e Bená enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Bená, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Cargo importante. Mas um dia era um derrotado, um endividado, um sujeito em aperto. Um fracassado. Aquele tipo de gente que ninguém acredita. Davi acreditou. Eles acreditaram que podia. Mudaram de vida. Consequentemente, Davi teve os melhores guerreiros. Foram os que ele acreditou que chegaram endividados com espírito desgostoso. Os melhores de Davi foram esses. Os melhores. E eles podiam olhar e... não tem jeito para nós. Não, tem sim. Vamos aprender. Essa é a nossa chance. Vamos aprender com ele. Está aqui, ó. Todo dia você recebe uma palavra que te dá, é uma oportunidade de você mudar. A palavra de Deus te dá direção para você mudar. Você recebe, aí você sai. O que você faz quando encontra com o inimigo? Foge ou enfrenta? Foge como muita gente foge ou enfrenta? Deixa o espírito do desgosto tomar conta. Eu não estou vendo aqui a Bíblia dizer que eles morreram como endividados, desgostosos, descontentes. Porque tem gente que, infelizmente, ele chega endividado, ele morre endividado. Ele chega com o espírito decadente, ele morre com o espírito decadente. Por quê? Porque o espírito nunca muda. Eles chegaram com o espírito descontente, decadente e perdedor. Mas eles terminaram como poderosos guerreiros, como os principais.
como os melhores. Por quê? Porque certamente pararam de fazer dívida, pararam de fazer escolhas erradas, pararam de ceder a um espírito decadente, pararam de fazer as escolhas que faziam deles derrotados e perdedores. Eles pararam e absorveram agora o espírito de mudança e de transformação. Por isso se tornaram as pessoas que eles se tornaram. Se isso entrar no seu entendimento, e se não entrar, faça uma coisa por você. Põe um foninho no ouvido e ouça essa palavra até você vomitar. Ouça até dar fadiga, até não aguentar mais. E decida dentro de você. E eu quero ter uma mesma história de vida desses homens. Eu quero essa história de vida. Eu quero construir esta vida. Eles um dia foram, mas não terminaram como chegaram. Mudaram. Aprenderam a agir diferente, a fazer escolhas diferentes. Chegaram em aperto, endividados, descontentes, como a Bíblia diz, com espírito descontente, em dificuldades, desgostosos da vida, um espírito desgostoso. Mas aprenderam a fazer diferente, curaram o destino. Não terminaram como chegaram. Então você pode chegar de um jeito, mas você pode aprender a ser diferente. E quando uma pessoa decide aprender, se educar, se moldar, esses homens foram moldados e eles aceitaram essa modelagem, essa mudança. Eles serem moldados por Deus e pelo Espírito Santo. Por Davi e pelo Espírito Santo, por Deus. Eles aceitaram. Quando você aceita, permite que Deus molde você. E você entra na direção e decide, eu não vou sair. Chegaram como perdedores e terminaram como vitoriosos e vencedores. Coloque-se em pé, a mão no coração.